Sim, Senhor, agradecidos por mais esta noite, por mais esta oportunidade, pedindo as vossas bênçãos e também a vossa permissão. Nós iniciamos o nosso encontro desta noite, dizendo graças a Deus e a Jesus. Nós vamos iniciar, então, pela ordem, respondendo as perguntas dos capítulos 1, que fui eu que apresentei, o 2, que foi a Ellen, e, por final, a Leila, que apresentou. Muito bem. Devassando o Invisível, como todos já sabem, é o nosso primeiro debate, e vamos iniciar pelo capítulo 1, nada de novo. Tá? Nesse capítulo, a primeira pergunta foi da Aline, ela foi a primeira que mandou as perguntas. Então, ele fala que na página 14, há menção sobre a paisagem astral. Nela, a autora, explica que tem duas séries de objetivação do pensamento, a permanente e imutável e a transitória imutável. Nessa segunda série, ou seja, a transitória imutável, a entidade desencarnada cria seu próprio meio imediato, ou seja, com o efeito da sua ação, do seu pensamento, da sua vontade. Já na página 15, item 8, diz que todo espírito existente pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. Aí ela pergunta, esse meio se conecta à paisagem transitória? Se sim, não seria muito bagunçado juntar as recordações individuais às criadas pelas entidades? De que meio que ela está falando, Do seu meio próprio, meio imediato ou meio de suas recordações. Então, será que isso se conecta a essa paisagem transitória? A paisagem transitória é exatamente o que ela está falando aqui, o meio de suas recordações e o meio imediato, porque a outra é permanente e imutável. E que outra é essa? Aí vamos responder a questão dela e vamos conversar sobre ela. Primeiro, nós vamos relembrar o que significa objetivação, objetivação do pensamento. Eu achei interessante que direto assim já aparece, que é a ação de objetivar e de tornar algo abstrato em objetivo ou concreto. E na filosofia, o conceito de objetivação é o processo através do qual a subjetividade ou espírito é transferida para objetos exteriores à própria consciência, compondo a realidade exterior. Não é exatamente isso aqui, a objetivação do pensamento transitório e imutável é algo que eu trago na minha imagem mental, é algo que eu trago nas minhas recordações, alguma lembrança que eu trago da minha última vida. Sim, se eu sou um recém-desencarnado, são as vivências que eu trouxe aqui recentes, que fazem o meu meio imediato, porque eu estou lembrando daquilo. E nós vamos entender isso melhor na segunda pergunta, tá? Então, eu faço o quê? Eu imagino aquilo ali e ele imediatamente, pela ação fluídica, que é a ação da vontade, ou a força que eu tenho, que às vezes eu nem sei que tenho, eu crio essa realidade exterior. Vamos colocar assim de uma forma talvez mais inteligível. Uma pessoa vai fazer uma pintura, tá? Enquanto ela tem uma ideia, e primeiro de tudo ela faz um esboço, e depois vai aplicando as cores, vai mudando uma coisa aqui, outra ali. Então, essa subjetividade, que é a ideia, que é a ação ali do pensamento, é a parte subjetiva, é o espírito pensando e elaborando mentalmente. Quando passa para a tela, eu já fiz uma objetivação, ou seja, eu fiz que aquilo se tornasse concreto. A minha ideia ali é assim uma composição de música, um doce que a gente faz, uma arrumação que a gente faz em casa, um bordado, uma construção, um engenheiro, o arquiteto tem a ideia e faz a planta, e o engenheiro vai construir. Então, todas aquelas coisas ali são subjetivas até chegar no papel. Chegou no papel, está concreto. E saindo do papel para a construção verdadeiramente dita, fica mais concreto ainda. Então, aquilo ali é uma objetivação do pensamento. E o que seria, então? O que significa objetivar? É conferir existência concreta a alguma coisa, demonstrar um sentimento, uma ideia ou algo abstrato, fazendo com que alguém os consiga sentir ou experimentar. Se eu disser para alguém assim, eu estou sentindo uma dor porque eu levei um beliscão, todo mundo vai entender que eu estou sentindo uma dor, mas não vai saber como é a minha dor,
a não ser que eu dê um beliscão na pessoa. Aí eu fiz uma objetivação da minha abstração. Aquilo que era abstrato para outra pessoa, a dor que era só minha, eu compartilhei com aquela pessoa. Então, ela sabe exatamente como é a dor que eu estou sentindo. Isso é interessante também a gente ver, por exemplo, nos trabalhos de atendimento fraterno, muitas vezes a gente atende pessoas trazendo situações que a gente já viveu. Então, a gente é capaz de entender o que o pensamento daquela pessoa quer dizer para a gente. Então, acaba se tornando concreto o sentimento daquela pessoa, mesmo que não seja uma edificação, uma construção, algo que a gente possa ver, mas é algo que a gente já sentiu. Então, ele se torna concreto, se torna objetivo, deixa de ser subjetivo. Tudo bem até aqui? Porque isso faz parte da nossa resposta. Olha lá, o que ela nos perguntou. 2 séries de objetivação do pensamento. A permanente e imutável, ela não fala mais dela aqui, e a transitória imutável. E nessa segunda é o meio imediato, tá? Então, vamos adiante. O meio imediato, então, é o meio das nossas recordações, sendo a parte transitória imutável. Por que ela é transitória imutável? Porque à medida que eu me desligo do plano onde eu estava, as minhas ideações também se transformam. Ela é mutável porque as minhas necessidades no plano espiritual vão se tornando diferentes. Aqui também no plano físico acontece assim, mas no plano espiritual talvez seja uma coisa que possa se sentir com mais propriedade. Então, a paisagem astral, que é permanente e imutável, é aquela que a espiritualidade superior, que dirige as colônias e postos de socorro espirituais, prepara para criar um ambiente de harmonia e estabilidade para os que são acolhidos. Ou seja, o nosso lar, ele foi idealizado por um grupo de espíritos superiores, né, que estavam ali querendo criar um núcleo de assistência para pessoas acolhidas após o desencarne ou recolhidas das zonas de trevas, do umbral inferior ou grosso, né, como ele é dividido. Então, criou-se ali condições, eles criaram casas, ministérios, cada um com uma atividade, tudo aquilo ali foi uma pleiade de espíritos com condições mais elevadas, para criar esse ambiente de harmonia e estabilidade para aqueles que são acolhidos e ali tratá-los, né? Então, uma paisagem já existia, a outra é fruto de quê? Das minhas ideações. Eu vou chegar ali, a gente pode ver nos livros de André Luiz, que nos explica a vida no mundo espiritual, muitos espíritos no Ministério da Regeneração que estão acolhidos naquelas câmaras, que estão sendo tratados, mas que não conseguem ver nada mais do que aquilo em que já estavam imersos os seus pensamentos. Né? A gente vê situações ali em que os espíritos são colocados. André Luiz ficou 8 anos no umbral, vendo aquela situação de sofrimento toda que estava ali, que aquilo ali acabava sendo parte das ideações mentais dele, até o momento em que ele, de tanto sofrer e procurar entender as coisas que estavam acontecendo, ele abriu o coração dele numa prece sentida. Quando ele abriu, descortinou aquele novo horizonte, né, ele criou condições para ser atendido e passou a enxergar os tarefeiros da espiritualidade que sempre estiveram ali do seu lado, que o ajudaram em todo aquele tempo, mas que ele não enxergava porque ele mesmo, com seus pensamentos de revolta, de raiva até pelo que ele escutava, né, que ele estava sendo taxado de suicida, ele criava aquelas condições em que ele vivia. Olha só o poder da nossa mente, né? Tá bom. Então, a Aline, ficou respondido? Ficou. A minha dúvida única era, assim, aí tá um pouquinho vídeo. Porque, assim, a pessoa desencarna, aí tá lá no plano espiritual, ela forma esse campo, esse meio transitório dela, né? Aí eu ficava pensando assim, tá, aí ele forma, suponhamos, Chopin com piano, as pessoas que estão lá, os outros espíritos, veem isso, tudo que ele cria ao redor dele, esse meio transitório? Não necessariamente. Você vê nesse caso que eu citei aqui dos espíritos que são assistidos, para ver aquele meio transitório em que aquele espírito está vivendo, aquele sofrimento, André Luiz precisa entrar em prece e os assistidos para penetrar o campo mental dele e entender o sofrimento que ele está passando, tá? Mas a gente vê lá no capítulo 18, por exemplo, aliás, no capítulo 8 e no 18 também do Nosso Lar,
quando André Luiz descreve a casa de Lísias, onde ele mora com 2 irmãs e a mãe, objetos, pianos, coisas desse tipo que estão ali dentro, que foram ideações das pessoas que vivem ali dentro, coisas semelhantes com as quais já estava. Ele recebe, vamos dizer, ele recebeu a casa para viver, aquela casa já estava ali na colônia Nosso Lar. Mas os detalhes, as coisas, ele faz parte do ambiente espiritual, dos hábitos daquela família que estava ali. Tudo muito simples, porque eles já estavam numa condição de entendimento maior. Mas para que eles tivessem aquele ar de família, né? A descrição é muito interessante, e a dona Laura, mãe de Lísias, ela descreve, ela explica também todas essas coisas com muita propriedade. Então, se vocês não se lembram, é interessante voltar lá no capítulo 8 e no capítulo 18. Fala, Eliana. Cíntia, eu não havia pensado nessa questão antes, mas agora você explicando e a Aline falando, me veio uma dúvida. Por exemplo, naquele episódio que André Luiz vislumbrou, lá no livro, acho que Nosso Lar mesmo, o pai dele revirando lama e pensando que estava tocando em ouro. O pai dele estava com ideação de lembranças, ideações mnemônicas de dinheiro, de ouro, que ele tinha, o que ele imaginava, acho que talvez que ele tivesse mesmo, o que ele valorizava, ele estava enxergando. Então, para ele, eu entendi. Ele estava objetivando aquele ouro, aquele dinheiro, e ele estava tocando ali na cabeça dele, estava assim, né, na imaginação dele. Então, ele criou um ambiente para ele estava enxergando aquilo. O André Luiz e o espírito que estava assistindo estavam vendo ele lidando com lama e com pedras. Bom, no plano espiritual não deve ter lama e pedra mesmo. Então, o que o André Luiz e o espírito assistente estavam vendo que era lama e pedra, era ideação de quem? Onde que ele arrumou aquela lama e pedra? Era de todos aqueles espíritos que estavam ali naquela zona umbralina, tá? Bem ainda inferior. E você lembra que, né, lá eles dizem que estavam voejando, né? Animais pareciam aves, pareciam abutres, né? Essa coisa toda, caratonhas que eles viam por ali, são espíritos muito maus, que muitas vezes, até para escravizar, espíritos como o pai de André Luiz, né, que tinham aquela fixação, aquela monoideia na necessidade dele, que era do ouro, outros que tinham outras necessidades, eles plasmam aquele ambiente todo de sofrimento também, e ficam com que prendendo aqueles espíritos naquela região, permite que eles façam a sua própria ideação, que é a fixação que os prende lá, como o pai de André Luiz ficava preso lá, porque ele enxergava o dinheiro, mas o ambiente todo é de uma energia muito baixa, muito inferior, criada por esses espíritos que talvez já conheçam um pouco da capacidade que eles têm de fazer de criar esses ambientes fluídicos, justamente para manter aqueles outros presos para serem vampirizados. Então, por isso eles criam imagens assim de terrenos desolados, tipo lama, pedra, musgo, podridão. Igual os espíritos evoluídos mantêm um lugar como o Nosso Lar, que é com flores, árvores e um design bonito. Então, juntou dois pensamentos, um que estava com a ideia fixa e o outro que já estava vendo, que estava estabilizando lá um terreno desolado. Ele pode até não saber como ele cria aquilo ali, mas como ele já descobriu que ele pode... Lá no livro dos médiuns eles falam isso, que às vezes o espírito não sabe nem como faz, mas ele já descobriu que ele é capaz de fazer e tem força mental. Então, com isso daí, ele não tem bons sentimentos, ele não consegue elevar a vibração dele, então o ambiente que ele consegue criar é só esse. E ali nesse ambiente ele provoca sofrimento em todos que estão ali. Entendi. Fala, Fabiana. É interessante essa questão aí que a Eliana levantou, porque no livro do Divaldo,
rumo ao planeta regenerado, eles, se eu não me engano, eles citam lá uma colônia umbralina, ao qual é isso aí que você comenta. Ela é criada por afinidade dos espíritos que estão em sofrimento, e existem aqueles que são como se fossem os mentores que plasmam essa ideia desse ambiente, né? E aí é o que você citou quando estava explicando. No caso do pai ou avô de André Luiz, ele, com a força do pensamento, mesmo em sofrimento, em situação umbralina, ele conseguia, com a força do pensamento dele, fazer aquela lama, aquela situação horrorosa. Ele também plasmava ali o ouro e o dinheiro, né? Por quê? Por causa daquela obsessão pela matéria, pelo apego, né, material. Né? Então, é muito interessante isso aí, porque a gente precisa entender e refletir que nós somos aqueles que nós temos afinidade. Né? E voltando lá no começo, né, a família. E a família é um lugar onde a gente precisa olhar isso aí, porque temos que ter cuidado com o que vamos plasmar lá quando a gente for para o plano espiritual. Né? Então, além do aprendizado, fica a reflexão. Muito bom, Vicente, muito bom. É isso aí, é um comentário, né? Bacana. Então, vamos adiante. A segunda pergunta dela é, na página 26, o recém-liberto fumou um cigarro e tomou uma xícara de café como de hábito. Isso são recordações individuais materializadas? Há gosto e cheiro quando o espírito faz isso? Isso aí é daquela descrição que o pai da Ivone, ele conta quando as sensações que ele teve, que ele não entendia de pronto, quando ele desencarnou, e as coisas que ele via lá, é uma descrição muito bonita. Inclusive, eu falei para vocês que seria interessante depois ler tudo, porque é muito bonito mesmo. Então, o que acontece? Ele despertou e não conhecia o lugar, ele tomou uma xícara de café, leu um jornal e fumou um cigarro. Aí, mais na frente, ele fala assim, eu nem prestei atenção, aquilo era tão habitual nele, que ele nem prestou atenção quem foi que deixou o café lá para ele, quem foi que colocou o jornal e de onde que ele tirou aquele cigarro. Foi assim que ele acordou no plano espiritual. Aí ele passou a admirar os passarinhos cantando, essa coisa toda, e começou a pensar. A princípio ele disse assim, não, eu não posso me levantar da cama não, porque eu estou muito debilitado, mas ele conseguiu levantar, ir até a janela, ver. Então ele começou a perceber que havia alguma coisa diferente. E foi aí que ele começou a se questionar, né? São recordações individuais materializadas? São coisas que ele tinha o hábito de fazer sempre que ele acordava. Ele acordava, tomava uma xícara de café, pegava um cigarro e um jornal. Então, aquilo ali, para não haver aquele impacto, talvez, imediato, a mente dele já estava tão habituada àquilo ali que a vontade dele, o pensamento dele, criou aquela situação. Aí a outra pergunta, há gosto e cheiro quando o espírito faz isso? Lei. Então, poderia também fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Então, isso está lá no Laboratório do Mundo Invisível, é a terceira questão, tá? Do Laboratório do Mundo Invisível. É a questão 128, a 13ª pergunta que Kardec estava fazendo para São Luís, tá? Aí São Luís disse que ficaria assim, apesar dele já tinha entendido o que significava ali ter aparência, parecer, ter aquela substância, a capacidade de manipulação fluídica faria com que aquilo ali tivesse sabor, tivesse cheiro, tá? Mas ele fala assim, não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Ele faz uma comparação aqui com um raio de sol. Quando a gente está assim, vendo aqueles raios de sol entrando na janela, não sei, quando era criança eu adorava fazer isso. Eu ficava passando a mão no raio de sol, mas parece um monte de partículas da poeira que está no ar que a gente não vê. E quando o raio passa ali, ele faz com que a gente enxergue aquilo, né? O raio de sol. Não sei se já passou com vocês. Eu adorava fazer isso, de ficar observando. Eles vão e vêm, suspenso no ar. E é muito interessante. Eu passava a mão para bagunçar aquela ida e vinda, daí a pouco estava tudo na mesma posição de novo. Porque o ar ali na sala, que eu não estou vendo também, no ambiente onde eu estava, continuava levando aquelas partículas. Tá? Então, ele fala aqui, olha, um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. E são partículas daqui, da poeira,
atualmente, com tanto calor e vento, sobe aquele aqui na fazenda, mesmo, sobe um redemoinho danado, né? A gente tem que sair fechando as janelas, porque o chão fica vermelho. A gente não vê na hora que entra, a gente só vê na hora que assenta no chão, porque aí a gente vai limpar e vê, passa o pano, aquela poeira está toda ali. Então, são partículas grosseiras da matéria, e que a gente não vê, a não ser que haja um mecanismo desse, um raio de sol, ela assenta no chão, eu passo um pano e limpo, que a gente vai ver que está sujo, ou que aquela partícula está ali. Ele fala exatamente aquilo que a gente discutiu quando a gente apresentou o capítulo número 1. Não sabes que o ar contém vapores d'água? Condensa-os e os fará voltar ao estado normal. Priva-os de calor e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido. E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente o Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. E ele ainda fala uma coisa muito interessante aqui sobre a saciedade. Que essa saciedade, ela é fictícia, mas ela existe. Naquele momento que ele tomou aquele café, que ele sentiu o gosto do café, que aquele café desceu no estômago dele, ele se sentiu saciado e satisfeito, porque aquilo ali ele fazia o tempo inteiro. Mas é uma saciedade fictícia, porque aqueles fluidos, eles vão se desfazer. Aquilo ali é uma produção fluídica, eles vão se desmanchar. E aí ele pode, se ele fosse um observador, ele não fala isso lá, mas aí a pouco ele já vai estar com vontade de tomar café de novo, ou com fome, ou alguma coisa assim, entendeu? Agora, existem outras situações também, por exemplo, espíritos que chegam ainda numa situação muito difícil, muito apegados à matéria, e que recebem alimentos com uma certa substância, mas todos de característica fluídica, todos alimentos que são plasmados fluidicamente, mas que contêm elementos que vão recuperar aqueles que estão em tratamento nas câmaras. Mas eles precisam daquela ideia de que eles estão se alimentando, que eles estão se vestindo. Tem um outro livro muito interessante, que é Violetas na Janela, ele é bem simples também, mas que a Patrícia, quando ela acorda, ela recebe uma roupa para trocar de roupa, ela come uma maçã, porque ela costumava fazer isso quando ela acordava. Então, naquele momento ali, foi fluidificado aquilo que pareceria uma maçã, e ela comeu a maçã e sentiu o gosto. Então, é exatamente isso que a espiritualidade faz. E a gente, se no corpo físico nossas ideias podem ser ideias que são subjetivas, podem ser objetivadas através de uma manipulação qualquer, tá? Quanto mais nós, como espírito, já libertos do corpo físico. Então, tem cheiro, tem gosto, e à medida que o espírito faz parte daquele transitório imutável, que é o nosso meio imediato, todas essas circunstâncias. Mas à medida que a gente vai se desvinculando, que a gente vai perdendo essa necessidade de ter aquele alimento, ou de ter aquele hábito, o que acontece? Essa necessidade que era fisiológica por causa da matéria e o gasto do fluido vital que ainda estava com a gente, que vai se dispersando, vai tornando desnecessário. Em nosso lar também existe lá um capítulo que fala, é o capítulo 8 ou 9, um dos dois, uma questão de alimentação, não, é o capítulo 9, que fala justamente da dificuldade que o atual governador de nosso lar teve, né, para ensinar as pessoas que estavam ali, que já não eram mais as câmaras de regeneração, nem do Ministério de Auxílio, a aprender a se alimentar com água e a respiração. Foi um processo difícil, levou muitos anos, houve muita resistência, mas ele conseguiu, com muita insistência, perseverança e muita paciência, chegar nesse ponto. Eliane, você levantou a mão? Sim. Diga. Ouvindo você falar, eu fiquei imaginando aqui, uma pessoa que se alimentar de alguma comida feita fluidicamente por um espírito, por exemplo, para enganar, igual eu sei do caso de uma menininha que o espírito estava jogando pedra, ela falou, então por que não joga bolacha? Lembra?
Aí aquela bolacha que o Lembro. espírito jogasse para ela, ia alimentar ela? Não, né? Porque ela tem um Ela corpo podia comer, físico. ela ia sentir gosto, mas aquilo ia se consumir fluidicamente, não ia Isso. alimentar, Aí, não ia dar daí, saciedade. eu imaginei isso. Aí, daí eu te pergunto, assim, essas pessoas que às vezes, muitas vezes, aí, eu não estudei muito a religião umbandista, tal, mas eu sei que eles incorporam espíritos e que ingerem bebida alcoólica. E quando desincorpora, não sei se é o termo ainda usado, parece que esse termo é um pouco antigo, né? A pessoa mesmo, a pessoa física que está ali, que recebeu o espírito, não tem vestígios de bebida alcoólica no organismo dele. Como que isso ocorre? O espírito ingere aquela matéria etílica que estava na bebida alcoólica? Tira do corpo da pessoa? Como? Vou ler aqui para você um trechinho do capítulo 1 da segunda parte de Evolução em Dois Mundos. Abandonado o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. Comer, beber, fumar, essas coisas, né? Até necessidades fisiológicas. Na casa lá da mãe do Lísias tinha um quarto de banho, que ele chamava de quarto de banho, um banheiro, tá? Então, na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sua tentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma. Isso aqui continua, tem um outro parágrafo lá que fala, inclusive, quando o espírito é tão grosseiro e ele não se adapta, ele não se reeduca, ele corre atrás de pessoas para poder aurir as emanações da bebida alcoólica, aquelas emanações etílicas, né, que evapora, né, da fumaça do cigarro, tá? Até do alimento, a gente acha que a gente comeu e não está vendo nada aqui em volta, mas aquele alimento ele está sendo processado e está liberando energia. Ele vai liberando energia e aquela energia pode ser vampirizada por espíritos que necessitam daquilo ali, tá? Então, está lá no Evolução em Dois Mundos isso daí. Então, é o cuidado da gente com o que a gente come, com o que a gente fala, com as companhias que a gente tem, com tudo que a gente faz, porque isso pode ser usado para o bem ou para o mal, conforme a nossa disposição de sintonia. Tá? E outra coisa que fala lá na Gênese também, no capítulo 6 dos fluidos, que na realidade a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode volver ao seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão. Ou seja, para fazer aquele alimento, mesmo no plano espiritual, há um processo todo de manipulação, usando as leis naturais dos fluidos, né, que são as mesmas da Terra, são no plano espiritual, da gravidade, da coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade ativa. Eles manipulam esse fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva de todas as coisas, e fazem com que aquele alimento, para aquela necessidade ainda tão limitante, né, daquele espírito que ainda precisa tanto daquela situação ainda da Terra, do corpo físico, é uma manipulação fluídica, mas substanciosa, ela é quase que igual à da Terra. Tá? E ali existem outros elementos que vão fazer com que ele se sinta bem, se sinta saciado. Quem não se sentiria saciado seria o encarnado, que tem um corpo físico, tá? E que aquele fluido que é etéreo não o alimentaria, não o saciaria. Mas para o espírito que já está sem o corpo físico, essa manipulação ela é suficiente para alimentá-lo. E à medida que ele se educa, ele também vai se libertando daquela necessidade e a sua alimentação se torna tão mais etérea
quanto é, como diz aqui, o enobrecimento da alma. A mãe respondeu, Eliana? Respondeu, obrigada. É a Mislaine agora. Ô, Cíntia, a minha pergunta é mais ou menos isso que a Eliana perguntou. Tipo, nas outras religiões, essas oferendas que fazem com frango, farofa e etc. No caso, esses espíritos também são assim, porque eu acho que para essas religiões, esses espíritos são os elevados, né, digamos assim. E por que eles oferecem? Eles têm essa necessidade? Eu fiquei com essa dúvida agora. Depende do espírito que está ali. Como é um hábito, um costume, pode ser um espírito elevado. Tem que ler o livro Obsessão, Desobsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, tá? Ele explica essas coisas lá com minúsculas, tá? Então, Bezerra de Menezes, acompanhado do Manuel Filomeno de Miranda, exatamente visitando um centro de Umbanda, tá? Os atendimentos, como são feitos, explicando, né? Que em todos os lugares a ajuda pode chegar, mas os hábitos e os costumes, os espíritos que trabalham ali, ainda são aqueles espíritos mais ligados à terra, ainda esses costumes, a essas necessidades. O que não quer dizer que eles não sejam bons e que não possam auxiliar. Que não sejam também espíritos que estejam trabalhando o enobrecimento da sua alma para não precisar mais disso. Mas, por enquanto, ele ainda precisa, tá? As emanações, ó, você coloca ali uma farofa, você coloca ali uma taça de champanhe, aquilo ali não evapora, aquilo ali não vai sendo consumido, coisas, às vezes, que vão até apodrecendo se algum bicho não comer antes. Então, aquelas evoluções daquela matéria que os espíritos se servem, se forem de condição muito inferior. Uhum. Ok? Obrigada. Então, vamos para a seguinte, que é a pergunta da Noris, que eu trouxe logo para aqui. Por quê? Porque tem tudo a ver com a pergunta que a Aline fez. Então, ela fala aqui no livro A Crise da Morte, né? Deixa eu subir aqui. No livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, citada pela autora no capítulo 1, apresenta a descrição de 17 casos de espíritos que nos vêm relatar suas experiências após o desencarne. Então, foi aquilo que a gente discutiu no primeiro dia, né? São 17 casos e uma conclusão que ele tira de todos esses casos. Foram casos estudados assim, cansativamente, exaustivamente, para ele chegar às conclusões que ele chegou. Tanto com respeito ao desprendimento do espírito no momento do desencarne, como com relação às suas experiências posteriores no mundo espiritual. E qual é a pergunta da Noris? Em um mesmo plano espiritual, considerando, por exemplo, um nível evolutivo similar ao nosso lar, existem paisagens astrais de caráter imutável e outras, ao contrário, de caráter transitório e muito mutáveis. Como explicar diferenças tão marcantes em um nível que, teoricamente, já alcançou um certo padrão evolutivo? Aí, Noris, eu coloquei aqui como resposta que, a grosso modo, a gente pode dizer que os maiores ajudam os menores. Há lá também descrito no livro da Ivone. O que ela fala lá? O que isso quer dizer? Que os espíritos desenvolvidos, esclarecidos, dotados de elevadas capacidades morais, intelectuais e artísticas, além de serem técnicos no assunto, criam uma comunidade social no espaço, destinada a acelerar seus trabalhos e iniciativas em prol do progresso e do bem comum, que é o caso do nosso lar. Essa comunidade dispõe de quê, então? Dispõe de escolas para a reeducação geral de espíritos frágeis, que delinquiram nas experiências terrenas, um asilo reformatório, um hospital, que é o Ministério da Regeneração, né? Para reajustamento mental ou vibratório de pobres sofredores que partiram da terra envoltos em complexos deploráveis. Tem um palácio para reuniões solenes, tem uma cidade inteira, que é o caso de nosso lar. Então, é a força motora dos seus pensamentos poderosamente associados e disciplinados, irradiando energias cuja natureza o homem ainda não poderá conceber, agirá sobre aqueles fluidos e essências e edificará o que antes fora delineado e desejado. Ou seja, eles vão criar tudo aquilo ali para receber esses espíritos. O mais que acontecer ali são aquelas transitórias imutáveis, por isso convivem uma com a outra, né? Esse trabalho é lento e requer perseverança para o seu aperfeiçoamento. Quem quiser saber quantos anos o diretor do Nosso Lar levou para que Nosso Lar fosse o que ela é hoje, apresentado para nós por André Luiz, é só ler lá o capítulo 9 do Nosso Lar. Essa pergunta da Noris é muito interessante,
porque essas diferenças marcantes existem justamente porque aqueles que se devotam ajudando os espíritos necessitados criam um ambiente de acolhimento, de equilíbrio, para que aquele reajuste possa ser feito, né? E aqueles outros espíritos vão chegando, vão sendo trazidos, retirados das zonas umbralinas e levados para ali. E ao contato com aquelas energias melhores, eles vão melhorando, vão se reequilibrando para poder fazer parte também de todo o trabalho que se desenvolve ali na colônia. Era isso, Noris? Era, Cíntia, obrigada, Cíntia. Mas grande parte você já tinha respondido para a Aline. Para a Aline, né? Mas obrigada, Cíntia. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Eu acho que eu já li alguma coisa sobre essa questão da construção do nosso lar, se eu não estiver enganado, é século XII por portugueses. Acho que foi alguma coisa assim que eu vi. Ou que me foi uma colônia fundada por portugueses. Então, vamos para a seguinte, que é a pergunta da Dalva. Qual é o procedimento dos espíritos de escola diante da dúvida do médium psicógrafo que retém a obra conforme relato da Ivone do Amaral? Lá está escrito, receávamos que as revelações nelas contidas fossem fruto de lamentável engano? Ou seja, ela recebia as coisas e tinha tanta coisa ali, nas revelações das coisas que ela via, que ela trazia, que ela escrevia, que às vezes ela retinha a obra por algum tempo com medo de estar se enganando e levar a público informações que a colocariam numa situação bem desconfortável ou deporiam contra a doutrina espírita, né? Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Na questão 843 do Livro dos Espíritos. Tem o homem livre-arbítrio de seus atos? Que os espíritos respondem. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Ou seja, se ele tem liberdade para pensar, ele tem liberdade para realizar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, o que esses espíritos fazem? Eles respeitam o livre-arbítrio do médium. Eles respeitam a decisão do médium de fazer aquilo. Por quê? A gente pode ainda chegar nesse ponto aqui. Assim sendo, o médium de qualquer natureza tem direito ao uso do seu livre-arbítrio para fazer ou não fazer. Então, ela recebeu a comunicação, ela vai mostrar ou não. Se eu recebo uma mensagem, essa mensagem é endereçada para Noris, eu leio a mensagem e falo, não, isso não vai ser bom para Noris agora, ou a Noris não vai acreditar em mim. Então, eu guardo aquela mensagem e, no momento oportuno, ou no momento inspirado, no momento em que eu receber alguma intuição, eu entrego para Noris. Ou seja, se é uma pessoa de boas intenções, aquele médium, como era a Dona Ivone, vai fazer isso por prudência ou cuidado com a divulgação de informações e conceitos. Quem está num grupo mediúnico, principalmente um médium vidente, por exemplo, ele vê muita coisa, mas ele não vai dizer tudo para todo mundo, ele tem que fazer um checklist de tudo que ele viu, saber se é próprio, se pode, se não pode. Ele não precisa entrar em riquezas de detalhes, porque pode, muitas vezes, até assustar médiuns que estão ali iniciando. Se ele tem alguma dúvida, ele vai ao seu orientador, ao seu dirigente e expõe. Se juntos, em comum acordo, eles acharem por bem, eles vão e falam para o grupo ou para a pessoa interessada. A gente tem que ter muita responsabilidade com as informações que a gente recebe do plano espiritual. Nesse caso aqui também, ou até por intuição de que deve aguardar o momento apropriado para levar a público o trabalho realizado, que foi o caso dela aqui, que é um exemplo contundente desse caso aqui, é o livro Memórias de um Suicídio, que levou quase 30 anos para ser editado, foi revisado por Leon Denis, foi levado uma vez à federação, precisava ser datilografado, não podia ser manuscrito, voltou, ela datilografou tudo, depois levou, então foram 30 anos desde que ela começou a escrever esse livro até ele ser editado. Isso também consistiu num teste, a noção de dever e responsabilidade da médium. Ela é bem clara quando ela diz isso, né? Então, na pergunta também, ela fala que são citados espíritos de escola, ou seja, são espíritos com alto grau de evolução. Espíritos dessa natureza, eles não nos obrigariam a fazer coisa alguma. Quanto mais adiantado, menos impositivo. Tudo bem? Dalva está respondido? Alguém quer fazer alguma colocação? Tudo bem, obrigada. Fiquei satisfeita. Que bom.
Muito obrigada por terem me escutado. E agora nós vamos passar para a Ellen. Eu vou encerrar aqui a minha compartilhamento e vou passar a palavra para a Ellen. Boa noite, pessoal. Então, dirigiram-me 8 perguntas, bastante coisa. Então, capítulo 2, né? Como se trajam os espíritos. As perguntas que nos foram dirigidas foram as seguintes. A primeira, da Miss Lene, ela disse assim: é sobre as vestes de como os espíritos se apresentam para o médium. Depende do estado vibratório do médium, do espírito ou de ambos. E aí eu recorri lá ao livro No Invisível. Na primeira parte, o capítulo 4, o Leon Denis nos ensina que todas as manifestações da natureza e da vida se resumem em vibrações, mais ou menos rápidas e extensas, conforme as causas que as produzem. E ele diz que tudo vibra no universo: a luz, o som, o calor, a eletricidade, os raios químicos, os raios catódicos, as ondas hertzianas, etc. Ele diz que tudo isso não são mais do que diferentes modalidades de ondulação, graus sucessivos, que em seu conjunto constituem a escada ascensional das manifestações da energia. Então, para responder essa pergunta dela, primeiro eu fui buscar o que são vibrações, né? E aí, no mesmo capítulo, ele também fala o que é o médium, que ele é o agente indispensável com cujo auxílio se produzem as manifestações do mundo invisível. E aí, para responder a pergunta dela, se os espíritos, para se apresentarem com uma veste específica para o médium, se eles dependem do seu estado vibratório ou do estado vibratório do médico ou de ambos, lá nos itens 13 e 14, que abrem do livro que nós estamos estudando, da Dona Ivone, ela abriu com esses itens 13 e 14 da Gênese, né, do Kardec, lá do capítulo 14 também. E lá a gente já viu, durante a exposição desse segundo capítulo, que os espíritos, eles manipulam os fluidos espirituais por meio do seu pensamento, da sua vontade. Então, é o estado vibracional do próprio espírito que vai refletir na apresentação dele. Para o espírito se mostrar dessa ou daquela forma, vai depender do estado mental dele mesmo, da vibração dele, do espírito. Mas aí, mais à frente, um pouquinho no mesmo capítulo, a gente encontra também o item 18, em que Kardec nos diz que o pensamento do encarnado atua também sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então, a forma como o espírito se apresenta vai depender dele próprio, mas o nível dos espíritos que o médium vai atrair para ele vai depender também da vibração dele. Não sei se eu consegui te responder, Mislene. Isso aí para ele. Respondeu, obrigada. E aí, uma pergunta meio próxima dessa da Mislene foi a da nossa colega Eliana, porque ela também perguntou sobre as vibrações. Ela perguntou assim: sendo os fluidos espirituais a atmosfera dos seres espirituais e o elemento de onde tiram os materiais sobre o qual operam e fazem ocorrer os fenômenos especiais para os espíritos e até para os encarnados, pergunto: nós encarnados também pensamos e com a força desse pensamento fazemos acontecer fatos reais, como a atração de energias e até o ponto de fazer acontecer fatos reais, sendo bons, ruins, neutros. Que tipo de fluidos ou matérias são por nós manipulados nessa situação? Seriam os mesmos? E aí eu fui recorrer também à obra do Leon Denis, No Invisível, na primeira parte do capítulo 8, que se chama As Leis da Comunicação Espírita. Lá ele vai falar sobre as vibrações e vai concluir: dizemos homens ou espíritos. Com efeito, o que o cérebro humano emite sob forma de vibrações, o cérebro fluídico do espírito projeta sobre a forma de ondas mais extensas, de radiações que vibram com mais largo e poderoso ritmo. Por isso, que as moléculas fluídicas mais flexíveis, mais maleáveis que os átomos do cérebro físico obedecem melhor à ação da vontade. Entretanto, esses cérebros, humanos e espirituais, encerram as mesmas energias, ao passo que, porém, em nosso cérebro mortal, essas energias dormitam ou vibram debilmente,
nos espíritos atingem o máximo de intensidade. Uma comparação nos fará melhor aprender esse fenômeno. E aí, a comparação que ele traz é a do gelo. Ele fala que, assim como no gelo, a matéria está ali num estado mais solidificado, mais duro, mais difícil de se quebrar, né? Quando ele é aquecido e se torna vapor, ele fica muito mais fluido, muito mais leve, ele é muito mais fácil de ser transportado pelo ar, né? No estado gasoso, quando vira vapor. E diz que é a mesma coisa conosco. Como nós estamos num corpo material, muito rígido, né, e não maleável, como estão os espíritos desencarnados, né, porque também somos espíritos, já no estado espiritual, esses pensamentos, essa vontade dos espíritos, ela vai viajar muito mais rápido como vapor mesmo. É como se nós fôssemos o gelo e os espíritos desencarnados o vapor. Vai transportar muito mais fácil no estado espiritual mesmo, e não no material. Quando nós apresentamos o capítulo, nós falamos um pouquinho sobre o fluido cósmico universal e recorremos lá no capítulo 14 da Gênese também, onde o Kardec vai falar dos fluidos, né? E lá ele nos explica que o fluido cósmico universal, ele se encontra ou no estado etéreo ou no estado de materialização. Que no de materialização, ele se encontra da forma como nós conhecemos as coisas aqui no mundo invisível mesmo. Ele nada mais é do que a matéria. Mas no estado de eterização, o fluido cósmico universal, ele não é perceptível aos nossos sentidos humanos. Ele não é uniforme, mas ele vai sofrer inúmeras modificações. E que são essas modificações do fluido cósmico universal no estado etéreo que formam os fluidos espirituais. E aí, mais adiante, nesse mesmo capítulo, Kardec nos explica que, na verdade, espirituais mesmo, só podem ser considerados as almas e o princípio inteligente, porque os fluidos espirituais, eles só receberam esse nome porque eles são, na verdade, matéria quintessenciada, que é uma matéria muito sutil, que a gente não consegue perceber quando estamos encarnados, mas que os espíritos conseguem perceber e manipular, porque eles estão desvinculados da matéria. Por isso, fluidos espirituais, porque são manipulados ali pelos espíritos. Então, respondendo à pergunta, a gente pode dizer que sim, são os mesmos fluidos que atuam nos nossos pensamentos e nos pensamentos dos espíritos desencarnados, porque nós também somos espíritos e os nossos pensamentos também vibram. Todavia, nós, encarnados, temos uma casca mais grossa, que é o nosso corpo físico, que impede que esses pensamentos viajem de forma tão rápida como acontece com os desencarnados, né? Porque os desencarnados são esse vapor e a gente é o gelo. Não sei se deu para entender, Eliana. Me diz aí, para eu poder prosseguir. Perfeito. Até fotografei aqui o pedacinho do texto que você colocou para eu ler meu depois. Deus. Obrigada, viu? Nada. Me veio uma dúvida aqui enquanto você estava falando, Ellen. Pode falar. Quando a gente dorme, aí será que a gente fica, então, o nosso pensamento se assemelha mais ao pensamento dos espíritos que já estão desencarnados? Ou mesmo dormindo, nosso perispírito ele continua sendo mais denso, né? Não fica tão igual, né? Não sei, fiquei com dúvida. Nossa, eu li isso hoje, Bárbara, enquanto eu estava estudando, mas eu não vou saber te dizer onde que está. Eu li que sim, que quando a gente está dormindo, a gente realmente desprende e fica leve, é como se a gente estivesse mesmo no plano espiritual. Pode falar, Noris. Ellen, é o seguinte, não, você, assim, não tenho nada a questionar, não, inclusive aquela primeira parte ali, né, da Gênese, que fala do fluido cósmico, deixa bem claro, né, que nós todos estamos imersos no fluido cósmico, encarnados ou desencarnados, né? Mas o espírito, na condição de espírito desencarnado, livre dessa casca grossa, como você falou, ele manipula esse fluido como nós manipulamos esse mesmo fluido na matéria com as mãos. Perfeito. Tudo que nós fazemos, as nossas casas, as nossas móveis, os nossos carros, tudo é feito
pela mão do homem, usando o mesmo fluido cósmico universal, a mesma, como a Cíntia falou, como é que ela disse? É a matéria-prima mais ou menos assim, né? De toda a matéria que existe no universo, né? Então, era só... E o gelo, e também aquele exemplo dele é muito bacana, do Leon Denis, quando ele fala no gelo e no vapor. É a mesma matéria, a mesmíssima, só que a condição molecular de um e de outro é diferente, né? Agora, o espírito não consegue manipular essa matéria aqui nossa, o desencarnado. Ele não pode nem tocar nessa matéria, ele usa o nosso ectoplasma para poder tocar nessa matéria, mas ele não pode, por ele mesmo, mexer também. Eu acho bom isso, né? Porque também eles podem mexer lá, mas nós podemos mexer aqui, não é? Aí nós podemos também, na contrapartida, né, Ellen, pela nossa vontade, pelo nosso amor, pela nossa... Também podemos fazer coisas bem bonitinhas aqui no plano físico, usando as nossas mãos e esse fluido cósmico maravilhoso, que é o hálito divino, como disse lá André Luiz no Evolução em Dois Mundos, né? A outra pergunta também da Eliana, ela colocou a página 45 como referência e disse assim: se os espíritos nos ouvem e percebem os pensamentos por sintonia, como os espíritos sofredores presentes na casa poderiam entender, perceber e se beneficiar da leitura silenciosa diária de Dona Ivone, se ela estava em grau de evolução mais adiantado que aqueles que a acompanhavam no culto diário? E ainda, ao ler a obra espírita, se encontrava em vibração mais elevada ainda. Eu até hoje avaliava que deveríamos ler o Evangelho em voz alta para que estes espíritos envoltos em sofrimento e angústias se beneficiassem da leitura. Gostaria de entender melhor a sintonia de vibração. Comecei a resposta aqui com base um pouco no que a Cíntia falou durante a apresentação dela, né? Contando para nós um pouquinho da história de Dona Ivone, e entendi da seguinte forma: que o papel do médium, ainda mais sendo um médium da envergadura moral da Dona Ivone, que aí particularmente, né, acreditamos que poderia ser classificada como uma médium devotada, é usar da sua mediunidade para fazer o bem, como intermediário entre os dois mundos. E, segundo o livro dos médiums, os médiums devotados são os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Ela, com certeza, viveu dessa forma, pelo menos quando a Cíntia nos apresentou um pouquinho de Dona Ivone, nós temos essa impressão, né, que ela realmente abnegou de muitos interesses pessoais para se dedicar ao estudo, à obra da doutrina espírita e ao atendimento fraterno, né, aos espíritos encarnados e desencarnados que buscavam o socorro dela. E aí, conforme ela mesma disse na página 47, um pouquinho depois da 45, os fenômenos que ela viveu, consolando os espíritos sofredores que a procuravam durante essas leituras que ela fazia toda noite, eram provocados e dirigidos tão somente pelos instrutores espirituais, porque acreditavam que ela estava em condições, como médium, né, condições vibratórias adequadas para o feito, para isso. E aí ela sentia que parecia que o médium nessa situação, ele é imunizado de perigos, mas ela recomenda que ela não indica que o médium provoque sozinho experiências semelhantes. Ela disse que era muito satisfatório quando ela podia socorrer algum espírito que a procurava, né? Nessas condições, assim, mais de sofrimento, mas que não se deve fazer isso sozinho, não, né? E que ela entendia que esses espíritos só chegavam a ela por estarem sendo guiados mesmo pelos instrutores espirituais e porque esses instrutores espirituais acreditavam que ela estava nessas condições adequadas. E sobre a sintonia da vibração, que você pergunta ali no finalzinho da sua pergunta, Eliana, gostaria de entender melhor a sintonia da vibração. Lá no capítulo 8 do No Invisível também,
o Leon Denis, ele vai nos ensinar que a lei das atrações e correspondências rege todas as coisas. As vibrações, atraindo vibrações similares, aproximam e vinculam as almas, os corações, os pensamentos. Os nossos maus desejos e concupiscências criam em torno de nós uma atmosfera fluídica impura, propícia à ação das influências da mesma ordem, ao passo que as nobres aspirações atraem as salutares vibrações, as irradiações das esferas superiores. Então, os nossos pensamentos, eles podem contaminar ou purificar a atmosfera espiritual que nos rodeia, escrevo que nos rodeiam, mas é que nos rodeia, trazendo para perto de nós espíritos afins à mesma atmosfera que nós criamos pelos nossos pensamentos. E no caso de Dona Ivone, de Chico Xavier, por exemplo, nem se compara ao nosso, né? Porque nós, na nossa casa, a gente deve vigiar, orar, e somente quando nós formos chamados aos trabalhos mediúnicos na casa espírita, devidamente acompanhados, assistidos pelos nossos benfeitores espirituais, é que nós podemos auxiliar com responsabilidade e proteção esses espíritos sofredores. É isso. Alguma dúvida? É isso mesmo? Comentários? Eu tenho, é a Fernanda. Pode falar, Fernanda. Não, eu fico imaginando também que é uma situação assim muito peculiar, porque a Dona Ivone era médium, né? Nós não somos, assim, quem não é, por exemplo, eu não sou, eu também acho que isso não impede da gente fazer leituras em voz alta, eu pelo menos tenho muito hábito, mas não com o objetivo específico de evocar algum espírito, de ensinar alguma coisa, nada disso, mas eu acredito também que isso acaba ajudando. É esse cuidado que se deve ter com a atmosfera mesmo, que a própria Dona Ivone nos recomenda, né? Para a gente cuidar com o que a gente lê, cuidar. Ela fala especificamente com o que a gente for ler, mas a Cíntia agora mesmo, enquanto estava explanando, ela disse que a gente deve cuidar de tudo, né? O nível das nossas conversas, aquilo que a gente assiste, qualidade das músicas, tudo vibra no universo, como o Leon Denis diz na obra dele. Tudo está vibrando o tempo todo. Então, se a qualidade dessa atmosfera que nos cerca estiver boa, nós vamos atrair bons espíritos para perto de nós que vão se beneficiar com os nossos estudos, com as nossas leituras, né? Mas eu acredito que no seio doméstico a gente deve se preocupar com a gente. Claro que médiuns videntes, que não é o meu caso, eventualmente vão se deparar com espíritos em casa, né? E aí o que a própria Dona Ivone recomenda é o exercício da prece, né? Sempre buscar uma leitura edificante, uma prece, para ajudar aquele espírito. Só se deve tomar o cuidado de não evocar irresponsavelmente. Podem falar, Cíntia e Noris. Eu acho perfeito, Ellen, a tua colocação. Eu só queria lembrar que, quando a gente estuda as orientações para o culto no lar, né? Eu sempre aprendi assim, aí na federação mesmo, então, que as recomendações são que a gente faça a leitura do Evangelho ou a leitura de harmonização, o que a gente for ler, não é? Em voz alta, mesmo que a gente esteja sozinha fazendo o culto, né? Não enxutar porque os filhos estão assim com a gente, a família e tal. Quem tem essa felicidade de ter a família fazendo culto em casa, eu sempre fiz sozinha. Mas, assim, eu sempre li o Evangelho em voz alta e a mensagenzinha de iniciação também em voz alta. Porque nos recomendam, assim, que alguns espíritos, alguns não, muitos espíritos vêm até a nossa casa nos ajudar no momento do culto no lar, e também outros vêm porque precisam ouvir o Evangelho, precisam ouvir aquelas leituras. Então, alguns espíritos não têm condição muito de nos ouvir telepaticamente, porque ainda estão muito assim, mas quando a gente fala em voz alta, eles conseguem assimilar melhor. É assim que eu sempre fiz, eu acho, depois deixo para vocês debaterem, se acharem que não, mas é assim que eu aprendi no meu ESD, nos meus estudos na Casa Espírita, foi assim, né? Só isso, mas é perfeitamente essa atmosfera fluídica que a gente faz.
né, Ellen? A gente sabe que a gente se cerca e as nossas antenas ficam muito horizontais aí, a gente fica só recebendo o que não deve, né? Quando a gente consegue melhorar essa atmosfera, essa psicosfera, a gente sobe mais, né? Perfeito, só isso, um comentáriozinho. A Noris já disse praticamente tudo o que eu ia dizer também. A gente deixa um livro aberto, há espíritos que conseguem chegar ali e ler, mas há espíritos que só conseguem saber a mensagem se a gente falar em voz alta, tá? Então, é importante que a gente continue. O porquê da dona Ivone daquela forma? Porque ela estava vendo os espíritos que estavam sendo trazidos ali, e a projeção mental dela com a mensagem que ela estava lendo era já direcionada conforme a espiritualidade já indicava para ela. Então, ela lendo ali, era como se ela estivesse mentalmente lendo em voz alta. Então, os espíritos conseguiam captar aquela projeção mental dela. E outra coisa, por que ela fazia isso sozinha? Nós vimos lá na apresentação dela, que ela disse que para ela ter essa independência, ela estudou severamente a doutrina espírita. Ela não deixou ninguém bitolar a mediunidade dela. Ou seja, se ela aprendeu com o Evangelho que a caridade a gente faz onde ela é pedida, onde ela é necessária. Então, se ela não podia atender o espírito lá no centro, ela atendia na casa dela, ela atendia na praça, porque ela mentalmente conversava com esses espíritos e eles a ouviam como se ela estivesse falando, né? Era diferente ali o tipo da mediunidade dela e o tipo de médium que ela era, como a Ellen bem colocou aqui, é diferente da gente, tá? A gente vai continuar lendo em voz alta. Aqui, por exemplo, eu não uso o microfone. Tudo que vocês estão dizendo aqui, o ambiente espiritual da casa está ouvindo. Isso é muito bom, porque a gente sabe que a gente não está sozinho, né? Então, está todo mundo participando do estudo, tá bom? Era só isso mesmo que eu queria falar. Eliana, foi respondida a sua pergunta? Pode passar para a próxima? Respondida, obrigada, gente. Essa pergunta é da amiga Dalva. Ela disse assim: por que raramente os espíritos se deixam ver com a indumentária com a qual foram sepultados? No resumo que a dona Ivone deixou lá no final do capítulo 2, que ela chamou de deduções, no item 3º, ela disse que o espírito do recém-desencarnado poderá padecer o fenômeno da repercussão vibratória dos acontecimentos verificados no corpo carnal durante a crise do lento desligamento das energias fluídicas que o prendiam àquele por ocasião do desenlace, sobressaindo no dito fenômeno o detalhe assaz e impressionante da natureza indumentária com a qual o sepultaram. Fenômeno este, no entanto, geralmente ocorrido com as entidades muito arraigadas à matéria. Como a aparência do espírito está diretamente ligada ao seu estado mental, não há por que os espíritos que não estejam nessa crise do lento desligamento da matéria apresentarem-se como foram sepultados. Os 2 relatos que a dona Ivone trouxe no livro de pessoas que se apresentaram dessa forma foram o da tia dela, que se apresentou com a roupa que havia sido sepultada e estava com aquele véu negro, longo, incomodando, não conseguia se desvencilhar dele, e ela realmente estava nessa crise ainda, né? Ela estava muito incomodada. E o outro caso foi do Joaquim, que foi um espírito suicida, por quem ela orava, né? Que estava lá com seu nomezinho inscrito no caderno dela, e que se apresentou também com a roupa que ele havia sido sepultado, e inclusive depois ela pôde ver terra nos sapatos dele, a terra da própria sepultura, né? Se o espírito ele não está nesse estado vibratório do desencarne, sofrendo ali com aquele desencarne, ou com a forma com que ele foi sepultado, não há razão para que ele se apresente dessa forma. Respondi, Dalva? Sim, Ellen, obrigada, tá? Nada. Vou para a próxima. Também da Dalva. Ela pergunta: os espíritos que se apresentam vestidos a caráter e emanando luz, como Vitor Hugo e Lázaro Zamenhof, podem estar tendo uma pontinha de vaidade pelo que foram na Terra? Sobre eles estarem vestidos a caráter, a dona Ivone e os companheiros que assistiram ela na tarefa de escrever o livro que nós estamos estudando, eles nos ensinam que ocorre
esse fenômeno, para que eles sejam reconhecidos pelo encarnado, com quem eles estão se comunicando, né? Se o espírito se mostra, né? Se ele aparece para o encarnado da forma que ele aparecia quando encarnado, ele vai ser reconhecido, e esse reconhecimento pode ser importante, inclusive, para o médium ou para o encarnado que estiver vendo aquele espírito confiar nele, né? Acreditar que é ele mesmo. Particularmente, não acredito que seja vaidade nesse caso, né? E quanto a essa emanação de luz, poderia ser considerada vaidade, né? Que você pergunta isso. Conforme nós estudamos, os espíritos, eles reproduzem a forma com que eles apresentam o seu estado mental. Se o estado mental dele é de luz, ele vai provavelmente se apresentar dessa forma. Se esses espíritos eles tivessem resquícios de vaidade, de orgulho, eu acredito que sequer eles conseguiriam se apresentar de forma tão bela, porque eles estariam presos a sentimentos terrenos, que não são nada nobres. E acredito que seja o contrário. Eles se apresentam de forma tão radiante, justamente por eles estarem despidos dos nossos sentimentos mesquinhos. O que nós devemos lembrar é que o nosso Criador, ele é um grande artista. Toda a luz, todas as cores, toda a beleza que os nossos olhos conseguem alcançar é obra sua. Todos os dias, todas as noites, muitos quadros são pintados no céu, por exemplo, né? Se nós assistirmos o nascer e o pôr do sol todos os dias, nunca será igual. Ele vai brincar com as cores, com os ângulos no céu. Mesma coisa o mar e toda a paisagem que nós vemos. O nosso Pai, ele é o autor da beleza. Então, particularmente, eu acredito que quanto mais nós nos aproximamos da pureza de Deus, da perfeição de Deus, mais belos nós vamos nos tornar, mais radiantes, né? Eu acredito que um espírito vaidoso, orgulhoso, tão preso a sentimentos tão mesquinhos que nós ainda temos, eles não vão conseguir se mostrar dessa forma. É muito particular, né, esse meu ponto de vista, mas não sei se eu consegui responder. A Noris e a Carlécia querem falar. Então, é só uma colaboração, a respeito das vestimentas. Eu posso falar? Eu achei curioso. Claro. Emmanuel, né, por exemplo, ele se apresentava como senador, né, mais como senador. Aí, por quê? Eu também ficava curiosa para saber, mas qual o motivo? Daí eu encontrei as respostas, é porque foi a encarnação onde ele encontrou Jesus, viu Jesus pessoalmente. Então, foi um dos momentos que ele guardou com tanta gratidão, com tanta emoção, e ele se sentia bem, se apresentando da mesma forma de quando ele teve o encontro com Jesus. Olha só que interessante. E que também eu creio que nessa encarnação foi onde ele fez uma grande transformação, né? A gente vê lá no finalzinho do livro, ele cego, dependente da escrava Ana, né? A quem antes ele tratava com todo rigor, no final da vida ele fica na mão dela, tratando ela com todo carinho e respeito. Então, você vê uma grande mudança, uma grande transformação. Então, daí o motivo dele se apresentar assim. E lá naquele livro Memórias de um Suicida, tem um caso interessante de uma moça, eu não lembro o nome dela. Ela se apresentava de uma forma muito bela, e Camilo era muito curioso, ele ficava perguntando tudo. Aí ele disse que a roupa dela era muito interessante, era muito bela, parecia um anjo. E ele foi perguntar, mas por que ela se vestia daquela forma? Aí ela fala que a família dela sepultou ela daquela forma. E foi uma homenagem tão carinhosa que ela quis se manter daquela forma. Ela se sentiu tão grata pela família, pelo carinho, que ela se mostrava assim. Já outros, né, também pela arrogância, queriam continuar mantendo a mesma aparência de antes, que é o caso daquele comerciante do Porto, também do livro Memórias de um Suicida, que quando ele recebe a concessão para visitar a família em casa, ele fica já exigindo a roupa dele de volta, que ele se vestia com muito luxo quando era encarnado. E ele exige a roupa dele de volta, que ele não ia se apresentar com um avental de hospital. Então, olha só que interessante. Por arrogância também, né, ele queria se mostrar todo bem vestido e todo vaidoso, né? E o rapaz lá atende, faz tudo o que ele quer, e ele vai todo bonitão para casa. E chega lá, tem a maior decepção.
né? Então, cada um se mostra, creio eu, como se sente melhor. Obrigada, Carlécia. Acho que você ajudou até a responder a próxima pergunta. Eu te dizer que esse teu último parágrafo, onde você expressou a sua opinião pessoal ali, você estava muito inspirada, viu, Ellen? Está muito bonito isso aí, mas muito bonito mesmo. Agora, além disso, eu só queria fazer uma brincadeirinha contigo, porque quando a gente fala de emanar luz, eu queria dizer emanar luz não é para quem quer, é para quem pode. Né? Não é? Lembra do livro Voltei? O livro Voltei, ele é um livro muito interessante da gente ler, que é as experiências de Frederico Figner, que foi um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, ou da diretoria, e ele foi uma figura muito interessante dentro do Espiritismo. É lindo ler a biografia de Frederico Figner, vale a pena, como homem e como espírita. Mas ele achou que ia chegar do lado de lá revestido de luz, eu acho. Quando vieram recebê-lo, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio e outros grandes expoentes, todos irradiando luz, e ele se olhava, ele se via uma coisa opaca, horrível. Ele custou a entender que a luz não se faz porque a gente faz, ela se faz do coração para fora. Então, teve um momento em que ele viu essa luz e ele achava que era dos outros já, ele achou que ele nunca ia ter luz. Daí, quando ele se vê, a luz está emanando do coração dele. E esse livro é maravilhoso. Então, é aquilo, a luz não é para quem quer, é para quem pode. E vaidade, com certeza, não seria uma emanação de luz, porque ela é conquistada, né? Oi, Dalva. Eu deixei por último, porque é o seguinte, surgiu essa dúvida, porque quando eu lendo os Mensageiros, em que o Aniceto está quase chegando no posto, aí eles entram em uma zona trevosa, né, em que o pessoal é muito, muito carente mesmo. O Aniceto fala para o André e o companheiro do André, porque eles receberam em nosso lar iluminação no corpo para poder fazer esse trajeto. Mas aí o Aniceto vai e fala, vamos, tipo assim, amenizar um pouco essa claridade, vamos não expor tanto os nossos bens patrimoniais, que é o que eles receberam, né? Para que a gente não humilhe aqueles necessitados, aquele pessoal que estava ali, ainda à procura da elevação deles. Ou muitos estavam ali até nem sabendo o que ia acontecer com ele, né? Porque no decorrer da história é isso que a gente entende. Quando eu li toda aquela emanação, toda aquela beleza toda com que o pessoal se apresenta lá no livro da Ivone e leia os Mensageiros, aí eu fiz um paralelo, falei, olha, como que pode? Né? Nenhum, ele pede que, não, vamos manter mais amenizado. Agora, por isso eu pus assim, não seria uma pontinha, uma brincadeirinha, tá, gente? Porque eu sei que não existe vaidade nenhuma deles aí, é uma brincadeirinha mesmo. E no outro, já se exubera, né? Já se apresenta bem, assim, bem bonitão, bem brilhoso. Então, por isso que eu coloquei. Tá? A situação é diferente, Dalva. A situação são dois casos diferentes. Essa situação, Cíntia, que eu não consegui alcançar, sabe? A diferença que há. Por isso eu coloquei, por isso eu fui nessa pergunta aí. Para eu chegar nessa diferença aí. Para ficar claro para todos, o caso de Aniceto, André Luiz e Hilário, eles estavam em missão de socorro e de aprendizado. Então, eles tinham que baixar o padrão vibratório deles para passar nesses locais sem humilhar as pessoas. Já o caso do Vitor Hugo, Chopin, essas outras pessoas, eles precisavam se identificar e estar ali naturalmente diante da Dona Ivone. Eles eram o que eram, não precisavam esconder o que eles eram, né? Não estavam ali para serem... Não era falsa modéstia, né? Vamos dizer assim. Né? Então, a próxima pergunta é justamente da Leila. E também
tem a ver com o que nós estamos conversando agora. Por isso até eu disse que a Carlécia havia respondido a próxima pergunta, né? Ela ajudou na resposta. Então, vamos lá. A pergunta foi a seguinte. As vestimentas dos espíritos, elaboradas a partir da manipulação dos fluidos pelo pensamento e pela vontade, estaria vinculada ao grau de evolução de cada um? Por exemplo, uma indumentária mais elaborada, risacha, adereços e detalhes mais nobres, seria próprio de espíritos mais materializados e ainda ligados à existência terrena, e os espíritos mais evoluídos se trajariam com vestimentas mais simples? Eu até coloquei, essa pergunta é bem próxima da pergunta da Dalva, e responderíamos da mesma forma. A aparência do espírito dependerá do seu estado mental ou da necessidade de ser reconhecido pelo encarnado que o verá. Não acreditamos que espíritos ainda ligados à existência terrena conseguiriam se apresentar de forma reluzente, por exemplo. E aí eu falo um pouquinho o que eu havia dito antes também. Os exemplos dados por Dona Ivone de espíritos que estavam em estado mental de baixa vibração ou arraigados à vida terrena se apresentavam em formas horríveis aos nossos olhos, faltando membros, sangrando, com a roupa do sepultamento suja de terra, com o véu incomodando sem conseguir tirá-lo, e etc. Já os exemplos de espíritos mais evoluídos, como o do Dr. Bezerra de Menezes, que ora se apresentava de uniforme médico, ora de túnica, ou de Chopin, que estava trajado à moda da época, mas com gotas de orvalho, e volta e meia se apresentava de outra forma, não se tratam aparentemente de espíritos ligados à vida terrena. E aí o que a Dona Ivone nos diz, na primeira dedução que ela faz no final do capítulo 2 é que a mente do espírito desencarnado cria para sua configuração individual a indumentária que deseja, valendo-se da própria vontade, segundo o seu próprio gosto artístico, a necessidade ou a singeleza dos hábitos, a humildade do caráter e o grau de elevação moral, mental e espiritual, pois o espírito possui liberdade e aptidões naturais para assim se conduzir. Então, eu acredito que não é que quanto mais elevado, mais simples o espírito se apresentará. Porque o conceito de belo, ele é muito pessoal, de forma que um espírito pode ser elevado, mas ter um gosto artístico que não seja tão singelo, como acreditamos que seja o caso do Chopin, né, por ser um artista, né, enfim, e acabou que, né, se apresentava de diferentes formas, e porque era o gosto artístico dele mesmo, como a Dona Ivone coloca. E aí, a depender da necessidade que ela também coloca, é o caso do Dr. Bezerra de Menezes, que às vezes, né, precisa estar com a indumentária de um médico, mas eventualmente vai ser de túnica, e aí ele tem singeleza de hábitos, como a Dona Ivone coloca, e vai depender desse grau mesmo de elevação moral, mental e espiritual para conseguir se apresentar dessa ou daquela forma. Não sei se consegui responder, Leila. Tá ótimo, muito obrigada, Ellen. Aí a pergunta da Noris. No último parágrafo deste capítulo, Ivone Pereira afirma como imprescindível que nós vigiemos e trabalhemos com afinco para que um dia os produtos da nossa força mental nos possam glorificar em vestes de luz na realidade da vida espiritual. Perguntamos, como você interpreta o papel dos espíritos de elevada envergadura e o daqueles ainda inferiores e ignorantes como co-criadores da obra divina? E aí ela fez uma pergunta querendo uma interpretação pessoal minha, né? Se eu pudesse ter alguma interpretação a esse respeito, com base no pouco que eu já tive a oportunidade de ler, de ouvir, eu diria que os espíritos foram criados simples e ignorantes e que a lei do progresso deve ser obedecida por todos e que precisamos buscar o nosso aperfeiçoamento moral. Então, os espíritos mais adiantados teriam, dentre outras funções, no arcabouço do universo, a missão de auxiliar os menos adiantados na sua evolução. Mas aí eu fui estudar, né? E aí, recorrendo ao livro dos Espíritos, que sempre acaba nos trazendo as respostas para os nossos questionamentos, eu encontrei as questões 558 e 559, que me remetiram para 540, e aí eu li da 536 a 540 e pude entender. A 558 nos diz que não, né? O Kardec perguntou assim para os espíritos: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Que era o meu pensamento antes de eu ler, né?
E aí os espíritos respondem: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. E aí Kardec pergunta de novo: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? E eles respondem: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes, pedreiro, como o arquiteto? E aí fez essa remissão para a questão 540. E aí, fazendo essa leitura do 536A a 540, aprendemos que os espíritos inferiores têm função, inclusive, nos fenômenos da natureza, na produção das tempestades, por exemplo. Tanto os espíritos superiores quanto os inferiores, eles têm a sua função como co-criadores da obra divina, e quanto mais material é a tarefa, mais inferior é o espírito que deve designá-la. Lá tem um trecho nessas questões em que os espíritos respondem algo como os espíritos superiores ordenam e os inferiores cumprem, executam. Ainda não faltou nada. É isso mesmo? Nossa, perfeito! Ah, que bom. Acabei, gente. Não, assim, para complementar o que a Ellen colocou também, eu estava lendo, eu já não me lembro mais o que eu estava lendo, era um livro de André Luiz nos explicando, né, que é pela convivência com o mal, com os espíritos inferiores, que a gente solidifica o bem, porque o bem, ele sempre expande, né, a gente sempre aumenta, e o mal, por mais que ele esteja presente, o fim dele será o bem. Então, assim, viver no mundo de provas e expiações faz parte para o nosso crescimento também. Então, nós somos co-criadores, sejamos superiores ou inferiores, a gente está se ajudando mutuamente. Obrigada, Fernanda. De tirar uma dúvida, assim. Francisco? Eu acho que tem uma relação com o assunto. Recentemente, um amigo meu perdeu um filhinho e ele chegou em mim, né, para saber qual que era a visão do espiritismo, né, 10 meses só, né. Eu fui ler um pouco para saber qual que era a visão do espiritismo sobre o desencarno, né, na idade precoce. E Chico Xavier relatava que nas suas desdobramentos em zonas umbralinas ele não via nenhum espírito, nenhuma entidade em tenua idade, né, não via nenhuma criança. Aí eu pesquisando vi um livro chamado Entre a Terra e o Céu, que ele fala sobre as colônias dos espíritos que são resgatados. Né? Então, o meu questionamento é o seguinte: por que tantas aparições de crianças ainda na Terra? Por que ainda existe uma grande, não vou falar comunicações, mas aparições de crianças que não foram resgatadas, que não foram para o umbral e continuam na Terra? Seriam espíritos que não evoluíram, porque a gente vê também que em meses ele pode adquirir a fase adulta, né? Estando na colônia, mas o porquê persistir com as aparências de crianças aqui na Terra? Seria um espírito atrasado nesse ponto? E eu vi essa questão, que eles são resgatados, eu fiquei me questionando, por que existe? Por que se veste ainda como criança em várias aparições? Né? Vamos dar um exemplo, né? Um amiguinho do Divaldo Franco no filme era uma criança. Se são resgatados, se são levados, o porquê? São situações em que o espírito às vezes permanece, Francisco, porque o impacto dele passou por um restringimento recente, está iniciando a vida, aquela vida curta é necessária para o aprendizado dele, para a evolução dele. Talvez a espiritualidade permita que ele ainda fique naquela condição para ele se adaptar e readquirir toda a sua consciência de espírito eterno, entendeu? Posso falar um pouquinho, Cíntia? Diga-nos. Eu queria dizer para o... Desculpa, às vezes me faltam os nomes. Que no livro... desculpa, Francisco. No livro Entre a Terra e o Céu, que é um livro muito lindo, né? Conta justamente a história de crianças que desencarnam em sofrimento, né? Como aquele menino que morreu afogado e tinha sido cometido suicídio numa encarnação anterior, essas coisas todas. E lá, no Lar da Bênção, no plano espiritual, é a colônia que recebe os espíritos daqueles que ainda desencarnam crianças. Não que eles sejam crianças, são espíritos já, né, bem antigos, às vezes, muito mais antigos do que nós.
mas nessa encarnação partiram como crianças. E todas as crianças, Francisco, todas, isso tu pode dizer para o teu amigo, são sim resgatadas e cuidadas, todas. Mas algumas, elas se apresentam, inclusive, com características exatamente que a Cíntia falou, para poder, assim, e até uma pergunta dessas eu tenho, não sei de onde, se é no Livro dos Espíritos, eu tenho ela relatada num papel meu, que ela faz isso muitas vezes para conseguir acalmar o sofrimento dos pais. Então, às vezes, ela se apresenta. Agora, tem crianças do plano espiritual muito doentinhas, como é o caso daquele menino que foi socorrido no Lar da Bênção por Meimei, que cuida do Lar da Bênção, e que levava, durante o sono físico da mãe, elas levavam a mãe até ele. E a mãe podia segurá-lo no colo. Depois acordava, não lembrava. Mas ali ela matava a saudade daquela criança e ele dela. É muito lindo esse livro, Francisco. Foi bom você lembrar dele, porque é um livro maravilhoso. Só complementando o que a Cíntia já tinha te falado, tá bom? Muito bem, Leila. Agora é você. Então, vamos lá. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível aí, porque eu sei pelo adiantar da hora, né? Então, vamos lá. Bom, a primeira pergunta foi a Aline que fez, né? Ela fez a seguinte pergunta: parece que Frederic Chopin já tinha consciência de seu desencarne e com uma certa evolução espiritual. Pergunta, então, por que ele se manifestou doente, com febre, estômago e intestinos inchados e doloridos? Tinha algum propósito nisso? Sim, ele tinha consciência do estado dele, né? É que, na medida que ele narrava os sofrimentos por que passou, evocando o próprio passado terreno, Chopin foi retornando àquela fase da sua existência, onde se encontrava gravemente doente e, aos poucos, foi ocorrendo uma modificação do seu estado mental, refletindo, né, sobre o seu corpo, sobre todos aqueles fluidos, né, causando nele os efeitos físicos e todas as sensações que a enfermidade provocou ainda aqui na vida terrena, né? E aí ela descreve, Ivone diz, que ali já não era mais um espírito desencarnado, mas um homem doente, com todos os complexos do estado de encarnação. Quer dizer, tamanha a percepção que ela teve ali das sensações da doença dele, ela já não via nem mais como um espírito desencarnado, e sim como aquele homem doente que estava aqui na Terra, né, naquela existência. E isso a gente conclui que experiências dolorosas, marcantes, podem, em alguns casos, em determinadas condições, provocar alterações vibratórias que atingem o espírito no mundo espiritual, fazendo com que o mesmo possa reviver algumas certas experiências e também transmitir isso ao próprio corpo. E o propósito disso, acredito que tenha sido o desejo de se manifestar e relatar todas as experiências e sensações da vida espiritual. A sensibilidade de Chopin, atrelada à afinidade e confiança que sentia por Dona Ivone, estabelecia uma sintonia vibratória com a médium, resultando em aparições e materializações edificantes. Quer dizer, não era por nada. Como aquilo estava muito recente ainda na memória, aquilo foi, digamos assim, não recente, mas marcante, tinha uma intensidade muito grande, aquilo tinha um reflexo na vida espiritual dele, e que ele desejava relatar, e também pela afinidade que ele tinha com a Dona Ivone. Então, era fácil para que ela captasse todas aquelas sensações, né? E aí ela diz no livro que os espíritos gostam de ser amigos e de serem amados pelos homens, no intercâmbio glorioso de afetos e também de labores, né? Geralmente os espíritos se apresentam aos médiuns voluntariamente e gostam de contar-lhes o que sentem, o que fazem, vivem, impressões e desapontamentos. Seja no intuito de instruir os homens, ajudando-os no progresso a realizar, se tornarem lembrados, ou ainda fiéis aos labores de um resgate necessário à sua honra espiritual.
quer dizer, nada é manifesto sem um sentido maior, né, de um crescimento. A segunda pergunta, bom, eu não sei se respondeu, se tiver alguma colocação, me interrompam, para a gente poder adiantar aqui, senão eu vou prendê-los aqui até tarde. Respondeu sim, obrigada. Nada. Número 2, a segunda pergunta, né? Foi a Dalva. Na verdade, foram 3, né, Dalva? Qual aprendizado espiritual Chopin passa ao leitor? Nas 3 aparições, né? Nas materializações. Na primeira, dia 30 de junho de 1931, no primeiro encontro com Ivone. Depois, em 3 de janeiro de 57, de madrugada, quando ela verificou aí uma manifestação bem curiosa, né? E em 10 de março de 58, materializando plenamente à frente dela, recordando o estado humano. Bom, então vamos. A primeira aparição, que foi 30 de junho de 31, no primeiro encontro, né? Houve aquela aparição que ele estava muito reluzente, ela descreve os trajes dele, que em torno dele foi se criando uma atmosfera de um lugar que para ela era desconhecido, né? E que aos poucos foi se formando um cenário que depois Charles advertiu, explicando que se tratava de um cenário da Polônia. Então, essas paisagens que foram surgindo ao redor de Chopin se referiam à antiga terra natal. Ele, como parte de grandes recordações que ele tinha, do sentimento bem arraigado ao passado, a terra natal dele, fez com que ali, naquele momento, né, conforme a sua vontade, foram formando esses cenários fluídicos, né, que nada mais são do que criações a partir da mente de cada um, ou como a Cíntia até falou no início hoje da noite, né, de um grupo de pensamentos e harmonizações de vontades, quer dizer, isso tanto para as paisagens, para coisas belas, como também para as paisagens aí, como ela citou, umbralinas e tudo mais, quer dizer, a própria pessoa cria ao seu redor, ou um grupo de pessoas sintonizadas, digamos assim, são capazes, através da vontade, de criar cenários fluídicos a partir do estado mental de cada um. Na segunda aparição, em janeiro de 57, ela descreve como sendo a mais positiva e curiosa manifestação. Por quê? Porque de madrugada Chopin sentou numa cadeira, né, de frente ao leito dela, e deixou-se materializar de forma muito perfeita, mas revivendo os sofrimentos dele quando ele estava doente, né, quando ele estava tuberculoso. E aí ele relembrou também, né, de tudo aquilo que a doença o impediu de fazer, dos projetos dele, dos trabalhos, das dificuldades financeiras, das humilhações que ele enfrentou em decorrência da doença. Então, aquele pensamento, né, que foi acontecendo, uma coisa levando a outra, aquele sofrimento todo, ele se deixou se materializar, e esse pensamento, essa sintonia com essa fase, fez com que o corpo dele materializado apresentasse totalmente com aquelas afetações da doença, da enfermidade, né? Demonstrando também naquele momento um intenso sofrimento, que ela descreve, né, que parecia tão material como qualquer ser humano. Então, de novo, vem à tona aquelas situações marcantes durante a existência terrena, que naquele momento que ele revive isso, né, a pessoa, o espírito vai transformando também todas aquelas sensações em alterações perceptíveis ali pela médium. E ela tinha a sensação de estar ali diante de um ser humano, né, e doente, com tamanha manifestação. Coisa bem curiosa para ela. E na terceira materialização, que foi 10 de março de 58, né, ele também recordou o estado humano, porque ele se apresentou muito agasalhado, né, com muita lã, com muita proteção, e o que chamou a atenção foi que ela conseguiu visualizar os pés,
coisa que não é muito comum, né, dos médiuns visualizarem os espíritos. E no caso dele, ela verificava que tinha meias e tinha umas pantufas, né, uns chinelos grandes que ele arrastava. Então, ela achou curiosa aquela manifestação dele, né, aquela apresentação agasalhada, e ele dizia para ela que ele costumava passar muito mal no inverno, no período das chuvas, isso em função da doença, porque naquela época, como a tuberculose não tinha cura, ela se arrastava meses, anos, né? E a pessoa, às vezes, ali sofria muito nesses períodos, né? Onde havia uma intensificação desses sintomas. Então, isso fez com que marcasse a ele também. E, na verdade, essas materializações que ele descreve, que ela conta no livro, né? Ela realmente sentiu a presença dele, né? Como se fosse uma pessoa humana, tamanha a explosão, digamos assim, de sensação e de manifestações físicas ali, enquanto na vida terrena, que se fazia recordar e também modificar ali aquela vibração do estado mental dele, que fazia se mostrar com essas características, né, nas 3 aparições. Eu não sei se, nas 3 materializações, não sei se eu expliquei, Dalva, se não, você me interrompa, por favor. Explicou sim, doutora, muito bem, obrigada. Eu que agradeço, Dalva. Bom, e a terceira pergunta foi do Gustavo, né? Então, ele fez a seguinte colocação: discutimos sobre a arte como manifestação mediúnica com Chopin, a chegada do século das artes na Terra, né, citado nos livros Pescadores de Almas, e fazendo um link disso com a questão 383 dos Livros dos Espíritos, poderia ser ressaltada a arte inserida na primeira infância? Bom, eu entendi a pergunta dele, que ele queria, eu não sei, Gustavo, se eu interpretei bem, tá? Eu vou desenvolver o seguinte raciocínio, né? Que você, mediante aquela colocação da Valquíria Kaminski a respeito dessa era das artes que se aproxima, né? E fazendo o link com essa questão 383, quer dizer, a arte inserida na infância, qual que seria a importância disso, né? Eu não sei se é por aí, mas eu vou tentar seguir uma linha de raciocínio aqui. Bom, a pergunta 383, Kardec pergunta o seguinte: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos respondem: o espírito reencarna tendo em vista aperfeiçoar-se. É mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar no seu desenvolvimento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Bom, como que eu entendi isso, né? Os espíritos, eles ingressam na vida corporal para se aperfeiçoar, melhorar, evoluir. A fragilidade e a vulnerabilidade da infância tornam esses espíritos mais flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir, no caso, os pais ou os cuidadores responsáveis, né? Para poder reformar o seu caráter e reprimir as más tendências, no sentido da evolução, da melhoria, do aperfeiçoamento espiritual. Sendo assim, o espírito, através das inumeráveis existências, traz consigo todo aprendizado e experiências apreendidas ao longo do tempo, algumas das vezes como habilidade ou vocações que poderão na infância serem despertas, né, ou aprimoradas. No caso de dons artísticos latentes na infância, esses poderão ser trabalhados oportunamente como simples forma de expressão, constituindo até um importante meio terapêutico, ou através do incentivo à arte, fazer com que o espírito manifeste seu talento integralmente rumo ao progresso espiritual. O que eu pensei diante dessa colocação do Gustavo, né? É que as crianças, até pela vulnerabilidade, você consegue direcionar melhor no sentido evolutivo. E que a arte, né, na infância, ela teria aí 2 pontos principais.
ela poderia ser um meio de expressão, que é um meio lúdico, que depois a gente pode até comentar isso depois, mas assim, um meio mais natural dela se expressar, que é uma linguagem mais próxima do mundo lúdico da criança, ou simplesmente naquela criança que tem dentro dela aquele dom artístico, o caminho das artes, ou você facilitando esse acesso à arte, você estaria também motivando a expressão desse talento, né? Ou mesmo uma manifestação maior, é o que a gente muitas vezes a gente vê em redes sociais, vê na internet, crianças muito pequenas, às vezes sem até um aparato teórico, ou, digamos assim, sem receber uma orientação de um profissional, elas já conseguem tocar muito bem um instrumento, cantar. Quer dizer, isso vem de experiências de outras vidas, né? De outras encarnações que ela traz consigo e que num determinado momento, por alguma razão ou uma oportunidade, isso vem à tona, aflora e você consegue aperfeiçoar. Ou seja, se ele veio para essa existência como uma forma de manifestar, de crescimento artístico, ele manifesta isso e desenvolve cada vez mais, juntamente, é claro, com todo o aperfeiçoamento moral que tem que ser dado e monitorado, né, na infância. Mas também, se não for esse o caso, se ele tem o dom, se ele veio com esse talento, mas isso não se torna, digamos assim, o ideal dessa existência, mas ele vem para aprimorar outros setores, né? Isso vem como uma forma, talvez, de facilitar esse caminho da evolução. Então, eu acho que a arte na infância, ela sempre vai facilitar o crescimento, a manifestação, a expressão, né, da criança, ou o autoconhecimento dela também futuramente. Eu não sei se assim eu respondi. E no livro, a Valquíria descreve, após o desdobramento, que Rembrandt esclareceu sobre o projeto de trabalho a ser desenvolvido aqui no Brasil, né? Ele diz, ações conjuntas que ocorrerão simultaneamente nos dois planos, né? E no livro até ele prepara a Valquíria, ele esclarece sobre a missão dela aqui na Terra nesse sentido, né, que ela está desempenhando no momento. Ela fez um trabalho muito bonito no Nordeste, com crianças, com jovens, né, na viciação. Então, ela trabalhou muitos, digamos assim, situações, né, muito conflitos na infância, na juventude, que ela está conseguindo reverter através da arte-terapia. E isso foi um preparo muito bem feito, né, em desdobramento no plano espiritual. E ele diz que ele também, Rembrandt, se prepara para retornar à Terra e dar início à nova fase do renascimento planetário com auxílio da arte, com auxílio também do mestre Antônio Lisboa, que é o Aleijadinho. Ele diz o seguinte, né, que ele está se preparando para reencarnar e que no plano espiritual, ele que comandava esse projeto, agora ele repassa para Antônio Lisboa para que ele continue o projeto lá. E ele também vai, juntamente com outras entidades aqui no plano físico, ele vai trabalhar junto com o plano espiritual, desenvolvendo juntamente com a medicina e com base nos estudos de Jung, né, reafirmando o poder curativo e transformador da arte, inclusive em crianças como estratégia lúdica e acessível. Então, eu acho que está aí a importância, né, da iniciação artística em qualquer fase da vida, especialmente na infância. Gustavo, não sei se eu respondi, se era mais ou menos isso que você queria com a sua pergunta. Se vocês quiserem me interromper, fica à vontade. Eu só estou acelerando um pouquinho aqui por causa do nosso tempo mesmo, tá? Bom, a quarta pergunta foi da Débora. O que é realizado no plano espiritual para que os artistas, especialmente esses que são lembrados com admiração todos os dias, que fazem parte da rotina de estudos das escolas de música, teatro, onde as obras e biografias são estudadas e apreciadas, como o plano espiritual faz para que essas vibrações não os atinjam e os perturbem? Bom, eu entendi que ela quis dizer como que nós não interferimos, né,
de alguma forma, aqui na Terra, com os nossos estudos, com as nossas tentativas, né, de desenvolver a arte, se a gente perturbaria, desequilibrariam essas entidades, né? E aí, Leon Denis, no livro Espiritismo na Arte, eu coloquei aqui de uma forma bem resumida, né? Fiz um fichamento aqui, ele coloca o seguinte, que forças de vontade superiores produzem uma corrente fluídica cujo poder vibratório é considerável, porém uniforme. Essas ondas percorrem um espaço imenso e impressionarão espíritos menos adiantados, que produzem uma vibração que se traduz em todos os perispíritos por uma iluminação repentina. Qualquer espírito, ao encontrar essa corrente no espaço, sentirá seu perispírito colorir-se de uma tonalidade mais viva e sentirá uma satisfação adequada à coloração. Como geralmente essas fileiras ou correntes de ondas são provocadas por sentimentos que emanam de seres quase angélicos ou divinos, vós compreendeis que se pode compará-las a banho de azul celeste que apagam, tanto quanto possível, as paixões que ainda são um vestígio de matéria. Se a vontade do espírito que as percebe é suficiente, ele pode beneficiar-se amplamente com elas, porque essas ondas constituem uma espécie de transmissão que podem ajudar na sua elevação, porquanto elas emanam das regiões divinas. O que eu entendi disso, né? Que essas entidades superiores, elas estabelecem, elas formam um poder vibratório que, de alguma maneira, chegam a atingir todas essas entidades espirituais. E, é claro, naqueles desejosos de crescimento e que já estão no estágio evolutivo maior, eles assimilam isso como uma forma até de os proteger contra emanações inferiores, né? Então, qualquer vibração que venha do mundo terreno, de outras fontes, digamos assim, que que poderiam, né, atingi-los, isso não acontece por causa dessa corrente fluídica vibratória, de certa forma protetora, que as entidades superiores estabelecem sobre esses seres mais evoluídos. Como a gente discutiu no capítulo 3, né, que os artistas eles estão muito voltados para a espiritualidade, né, que seriam os médiums, né, da arte, então é fácil a gente compreender que essa sintonia ela pode sim se estabelecer de forma mais fácil com as entidades ligadas também ao divino, ao belo, que são entidades mais num plano mais evoluído. Ou então, mesmo que elas não estejam tão evoluídas, elas estão mais voltadas a isso, até pelas suas atribuições, pelo seu talento, pela sua forma de conexão com o mundo espiritual, né? Agora, é claro, existem aquelas pessoas aqueles seres espirituais que, devido ao seu pequeno adiantamento, vão permanecer insensíveis a essas correntes, né? Existem aqueles que preferem as sensações produzidas por antigas paixões carnais e as procuram. Outros, tocados por essas correntes, buscam pela prece penetrar nas esferas em que o êxtase é mais habitual. O ser que alcança uma concepção elevada dessa lei e de suas aplicações devem ajudar todos aqueles que abaixo dele sobem com esforço a escala grandiosa das ascensões. Então, como uma onda magnética vibratória, elas se fortalecem entre si. A partir do momento que você deseja, que o espírito é desejoso desse crescimento, dessa evolução, eles reforçam, né, essa corrente vibratória, ajudando uns aos outros. E, no meu entendimento, isso se torna, sim, uma proteção a qualquer emanação de origem material ou do mundo terreno, que seja oriunda aí de algo inferiorizado. Eu não sei se eu respondi, Débora. E a quinta e última foi da Noris, né? Ela gostaria de ouvir, né, a experiência minha como médica espírita, o que eu já vivenciei através da arte-terapia no processamento e ressignificação das dificuldades da vida de um paciente.
Bom, esse, assim, Noris, é mais ou menos o meu dia a dia, né? Os meus atendimentos. Eu trabalhei muitos anos como clínica e hoje eu trabalho como arte-terapeuta. E, a princípio, a gente acha que arte e medicina são coisas muito distintas, mas não são, né? Como eu falei, na história mesmo da medicina, a gente vê vários relatos de um link, né? E na história das artes e da medicina, a gente percebe o quanto são ciências muito próximas, né? Que a arte também passa a ser uma ciência. E a gente tem essa conexão dentro de nós, né? O nosso cérebro, ele é um cérebro também diferenciado nesse sentido. A gente tem os hemisférios cerebrais que trabalham com linguagens diferentes. A gente tem o hemisfério direito, que ele está muito mais ligado ao artístico, né? As imagens, e o hemisfério esquerdo, que ele é mais ligado ao racional, ao sintético, a outras formas de raciocínio. Então, nós temos essa conexão interna. E quando a gente fala sobre inconsciente, subconsciente, a gente compreende que quando a gente sonha, o que marca são as imagens. Os sonhos são imagens do nosso inconsciente, né? Então, esse inconsciente é o que está guardado, é o que está em conexão mais profunda conosco. Então, o inconsciente comunica, né? Segundo Jung, que ele começou a usar a criatividade, a imagem como um meio terapêutico, e depois aqui no Brasil, a Anísia da Silveira fez os primeiros ensaios aí trabalhando com pacientes esquizofrênicos. Então, a gente parte desse princípio de que a arte é como se fosse ali uma pinça que você faz no mundo, no mar do inconsciente. Você consegue, através da arte-terapia, né, que é um método científico, bem muito específico, né, e eu trabalho a linha junguiana, então você consegue emergir do inconsciente daquele paciente imagens, situações, coisas a níveis muito profundos do inconsciente para serem vistos e transformados à luz da consciência. Então, basicamente, de forma muito resumida, a arte-terapia consiste nisso, nesse meio de transformação daquilo que é desconhecido até então, daquilo que é profundo, para uma coisa que vai ser trazida à consciência para ser transformada. E Jung diz que enquanto você não tornar conhecido o seu inconsciente, ele vai dominar a sua vida. Quer dizer, muitas atitudes, muitas dores, muitos sofrimentos nossos são de origens, né? A gente sabe pelo espiritismo de outras existências e que estão ali armazenadas no nosso inconsciente. E que através da arte-terapia você consegue fazer essa conexão e também transformar essa experiência, essa dor, ou, digamos assim, através desses símbolos, dessas imagens que são trazidas à tona, né, você consegue transformar, amenizando e, por que não dizer, curando aqueles traumas, aqueles transtornos, né? Então, é mais ou menos esse processo da arte-terapia. E a arte, então, proporciona o autoconhecimento, um novo olhar sobre nós mesmos, é uma ferramenta de crescimento e autoconhecimento. Ela possibilita, né, aliados à linguagem verbal, a imersão dessas imagens, dessa linguagem não verbal para cumprir uma função terapêutica. E aí seriam vários exemplos que a gente pode trazer, mas a arte-terapia ela tem uma função muito especial naquelas pessoas que têm dificuldade para se expressar verbalmente. E aí, quando a gente fala, quando nós estávamos citando o universo infantil, a criança dificilmente fala, às vezes, de traumas, de agressões, de uma série de coisas verbalmente, pela dificuldade, por medo, por receio, por uma série
de fatores. E através da arte, de maneira bem lúdica, bem leve, a gente consegue fazer com que ela se expresse, que ela mostre, mesmo não verbalizando nada, mesmo sem falar, ela traz isso tudo à tona, os traumas, as agressões, as vivências todas, para que a gente veja e junto com ela a gente consiga transformar aquilo em algo mais tranquilo, compreensível, né? E até indolor, né? Que é o que a gente busca através da arte-terapia. E aí eu poderia, assim, citar vários exemplos, eu acho que iria tomar muito tempo, nós já estamos aí com um adiantar da hora, né? E assim, então, como a linguagem dos sonhos, a linguagem das imagens é a linguagem do nosso inconsciente, que surge quando a voz da consciência falha. E é importante que no livro também da Valquíria, Pescadores de Almas, né, Rembrandt fala isso também, que vai muito de encontro com o conceito da arte-terapia. Aqui a estética ela é muito relativa, a gente não fala em perfeição, em beleza, no sentido estético da palavra, a gente fala às vezes um rabisco, às vezes uma mancha de uma tinta no papel diz muito para nós, né? Você consegue fazer uma leitura muito profunda com daquele rabisco, daquela mancha, daquele símbolo, daquela forma, né, que a criança ou o paciente traz para a gente. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão também, que a arte é uma manifestação espontânea de cada um. E é claro, quanto mais aprimorada, quanto mais pura, mais bela, mais próxima do divino, né? Acho que com isso eu encerro. Leila, você acabou nos mostrando, através da sua função no mundo, do trabalho que você tem aliando medicina à arte, o que é a objetivação do pensamento. Com uma mancha de tinta, vocês conseguem ler tudo aquilo que é abstrato dentro da pessoa e que a voz da consciência falha, que ela não consegue emitir. Aqui eu estava, enquanto você estava falando, eu estava agradecendo a Deus infinitamente por essas 2 horas, quase 2 horas e meia que nós estamos aqui conversando. Maravilhoso, eu não tenho palavras para expressar. Eu tenho que agradecer muito a todos vocês. Eu vou pedir ao Cláudio, que é o nosso facilitador da próxima semana. Uma prece rápida. Então eu convido a todos a serenar os nossos pensamentos, as nossas emoções e voltarmos todo ele em direção aos nossos irmãos que tiraram a própria vida, que cometeram suicídio, que perambulam desesperados pelo vale dos suicidas, sem ter noção do que fizeram, achando que iam acabar com a própria dor, com o sofrimento físico, que eles possam ter a ciência do que eles fizeram, o entendimento, o dano que causaram no seu corpo hiperespiritual e as consequências que advirão desse ato impensado, desse ato desesperado, e que cada um, dentro do seu merecimento, da sua necessidade, possa ser resgatado por essa equipe de Maria, por esses benfeitores espirituais e encaminhados devidamente para tratamento e restabelecimento. E também peço a todos que dirijam seus pensamentos para aqueles irmãos encarnados que pensam, que têm a ideação do suicídio. Todos eles, jovens, crianças, adultos, idosos, também desesperados, também em sofrimento emocional, sem ninguém para compreendê-los, sem ninguém para apoiá-los, sem ninguém para ouvi-los, muitas vezes solitários, mesmo rodeado por outras pessoas, mas que ninguém dá valor ao que eles sentem, ninguém dá valor ao seu sofrimento. Que eles possam ser ouvidos, acolhidos, e que peçamos a Jesus, a Maria, a todos os bons espíritos, despertem nesses irmãos em desespero, esse instinto de sobrevivência, esse instinto de conservação que todos nós temos, para que eles possam ser, de alguma forma, auxiliados, encaminhados, protegidos,
e possam reencontrar um caminho menos doloroso, um caminho de menos sofrimento emocional. Que Deus abençoe durante toda essa semana os nossos pensamentos e que estejamos todos aqui na próxima segunda com paz e muita saúde, e que assim seja.